carga aqui, vou usar a regrinha do esforço cortante, que diz o seguinte, né? Se o elemento estrutural é esse elemento aqui, ó, o elemento do ponto que nós estamos analisando. Se o elemento estrutural gira no sentido horário, o cortante é positivo. Então, tá aqui, ó, 200 positivo. Lembrando que o giro do elemento é entre aspas, né? Na verdade, o esforço cortante ele cisalha, né? Ele cisalha, cisalhamento, né? Então, girou o elemento estrutural no sentido horário, o cortante é positivo. Aí eu tenho essa carga aqui que provoca esforço cortante, que é uma carga distribuída uniforme. Tá? Então, essa carga distribuída uniforme ela vai provocar esforço cortante. Como que eu faço para calcular o esforço cortante de uma carga distribuída? Né? Uso o método da integração. Né? Nós já integramos, já sabemos a equação, jogar a equação direta aqui. Então, cortante aqui vezes x. Né? E vai girar o elemento estrutural no sentido horário. Então, é positivo aqui. A equação do esforço cortante Q é 200 mais o Q, que é 40x aqui. Aí, eu vou calcular o cortante no ponto A x é igual a 0. Né? Joga aqui o x igual a 0, o cortante em A vai 200 kN. E o cortante em B, x é igual a 4, vai dar 360 kN aqui. Nesse caso, eu não preciso calcular o ponto médio, né? Porque a equação do cortante é uma reta, um polinômio de grau 1. O cortante não mudou de sinal, então não precisa fazer nada. Né? Então, calculei o QA e o QB aqui já são suficientes para desenhar o gráfico. Tá? Aí vamos para o momento fletor. A equação do momento fletor, né? Vou começar por essa carga aqui, que provoca flexão na viga. Né? Então, em relação a esse ponto aqui, eu tenho uma carga aplicada. Né? Essa carga aqui vai produzir uma flexão nesse sentido, né? Ou seja, vai tracionar a fibra superior. Tração na fibra superior, o momento fletor é negativo. Então, o momento é força vezes distância. 200x negativo, por quê? Vai tracionar a fibra superior, ou seja, vai descer a viga aqui. Tá? Aí eu tenho uma carga distribuída aqui, ó, de 40 kN por metro. Né? Como é que eu calculo o momento fletor de uma carga distribuída? Integrando, né? Nós já integramos, a equação é QX ao quadrado sobre 2. Está aqui, onde o Q é 40, 40x ao quadrado sobre 2. Essa carga, pessoal, está aplicada aqui, né, nesse sentido, uma distribuição uniforme. Ela vai produzir uma flexão nesse sentido aqui, ou seja, vai tracionar a fibra superior, ou seja, a viga vai descer. Né? A viga desceu, é negativo o momento fletor aqui, sinalzinho de menos. Aí eu tenho essa carga de 180 aqui, esse momento concentrado. Né? Então, eu analiso sempre em relação a esse ponto aqui, onde nós fizemos o corte. Então, em relação a esse ponto, né, o momento fletor está para cá, vai tracionar a fibra inferior. Tração na fibra inferior, a viga está subindo, momento fletor positivo. Ó. Então, mais 180. Lembrando que isso aqui é uma carga, é um momento já, então não precisa multiplicar por nada. Né? Só somar ele aqui. Então, essa aqui é a equação do momento fletor, uma equação do segundo grau. Calculo o momento fletor em A, x é igual a 0. Joga na equação, sobrou 180 kN vezes metro. Momento fletor em B, x é igual a 4, joga 4 na equação, achou menos 940 kN vezes metro. E depois vou calcular o momento fletor no ponto médio, onde x é igual a 2, né? Joga x igual a 2 na equação, vai dar menos 300 kN vezes metro. Por que eu calculo um ponto médio? Né? Porque a equação no momento fletor é uma parábola. Então, eu tenho que saber a concavidade. Para saber a concavidade, eu vou calcular o ponto médio, né, para saber o comportamento da curva. Então, joga aqui x igual a 2, vai dar menos 300 kN vezes metro. Então, o trecho 1 está resolvido. Né? O esforço normal está aqui, o cortante está aqui e o fletor está aqui. Tá? Aí vou para o trecho 2. Né? O trecho 2 é o trecho BC. Né? Então, o trecho BC está aqui. Né? Faço um corte aqui. Agora eu vou trazer o corte para o segundo trecho. Né? Então, método das seções. Método das seções, vou desprezar tudo que tem à esquerda do corte. Esse pedacinho de estrutura aqui, no equilíbrio, vai ser igual a esforço normal, cortante, momento fletor. Sempre começando da extremidade livre em direção ao engastamento. Né? Da extremidade livre em direção ao engastamento, para cá. Então, eu faço um corte aqui, né? E vou variar de B até C. Quando eu estou em cima do ponto B, o x é 4. Quando eu estou em cima do ponto C, o x é igual a 7. Tá? Então, o tamanho do trecho, né, é x. Né? Só que as equações que nós obtivermos, né, vão variar, são válidas para 4 e 7, porque é esse trecho que a gente já vai analisar agora. Né?
O trecho AB nós analisamos anteriormente. Então, de A para B, nós já analisamos. Ora, se nós analisamos de A para B, né, eu sei que a distância de A para B é 4, né? Eu sei que tem uma carga distribuída aqui, né, de 40 kN por metro. Né? O que eu posso fazer para facilitar a minha vida? Eu posso transformar essa carga distribuída numa força resultante, né? Uma vez que essa carga distribuída está aplicada numa distância de 4 metros. Né? É constante isso aqui. Então, eu posso calcular a força distribuída, posso calcular a força resultante devido a essa carga distribuída, né? Que é igual a base vezes a altura, ou seja, a área do retângulo. A área do triângulo é base vezes a altura, que é 160. Qual que é o ponto de aplicação dessa carga? Essa carga está aplicada bem no CG do retângulo, ou seja, uma distância de 2 metros em relação ao ponto A. Então, depois que eu defino essas medidas, né, eu sei que o tamanho do trecho é x, eu sei que esse tamanho aqui vale 4. Ora, se esse aqui vale x e esse aqui vale 4, esse vale x menos 4, que eu vou precisar dessa cota aqui. E aqui também, né? Se esse aqui vale 2, esse aqui vale x menos 2, né? Porque se tudo aqui vale x, esse aqui vale 2, esse aqui é x menos 2. Tá? Aí eu faço o desenho, né? Tem uma carga de 50 aqui, tem um momento de 180 aqui, tem que colocar todas as cargas. Tem uma carga de 200 aqui, a distribuição uniforme, né? Tem uma carga de 160, que eu substitui essa distribuição uniforme por uma carga concentrada, uma vez que essa distribuição está aplicada num comprimento de 4 metros, que é fixo, que é constante. Aqui no ponto B tem uma carga aplicada de 80 para cá, tem uma carga de 150 para cá e um momento de 100 kN vezes metro para cá. E tem uma distribuição linear aqui de B para C, né, que caiu bem em cima do corte. Aí faço o desenho, né, o próximo passo é calcular os esforços. Então vou começar pelo esforço normal. O esforço normal é provocado por cargas axiais, né, então eu vou analisar primeiro essa carga aqui. Ó. Em relação a esse ponto de análise aqui, essa carga aqui vai provocar tração, vai tracionar o trecho. Então, o esforço normal de tração é positivo aqui, ó, mais 50 kN. Né? E eu tenho uma carga de 80 negativa aqui para o lado seguinte, então menos 80. Então, 50 menos 80 é menos 30. Então, embora eu esteja analisando um trecho variável de 4 a 7, o esforço normal, uma constante, eu posso escrever que o NB é igual ao NC igual a menos 30. Analisei o esforço normal. Agora, eu vou analisar o esforço cortante. Né? Olhando para o desenho, eu vou pegar todas as cargas perpendiculares ao eixo da barra. Começando por essa carga aqui, de 200 está aqui. Né? É positivo, por quê? Porque vai girar o elemento estrutural no sentido horário. Girou o elemento estrutural no sentido horário, é positivo, mais 200 aqui. Aí eu venho para cá, essa carga aqui de 160 também vai girar o elemento estrutural no sentido horário, então mais 160 aqui. Aqui tem uma carga de 150, também vai girar o elemento estrutural no sentido horário, positivo aqui. Aí sobrou essa carga distribuída aqui, linear, né? No caso, o x está para cá, né? E a carga está crescendo aqui, então é uma distribuição linear crescente. Né? Como é que eu faço para calcular o cortante de uma distribuição linear crescente? Basta usar o método de integração, nós já integramos, tem a equaçãozinha, é só usar a equação. Né? A equação do esforço cortante, uma distribuição linearmente crescente, né? É qx ao quadrado sobre 2. Né? Lembrando que esse q aqui, pessoal, é o q, desculpa, que esse x é o x asterisco, né? Ou seja, é a distância onde essa carga está distribuída, está aplicada, né? Que no caso vale x menos 4. Então, o x asterisco é x menos 4. Ou seja, a distância onde essa carga está aplicada. Então, eu vou somar esses três termos aqui, 200 mais 160 mais 150 é 510. Né? O Q é a máxima intensidade da distribuição, que no ponto C vale 70 kN por metro, está aqui 70. O x asterisco é x menos 4 ao quadrado sobre 2L. O L é a distância onde a carga está aplicada aqui, que é 3. Né? O L vale 3. Aí eu obtive a equação do esforço cortante. Né? O próximo passo é calcular o esforço em cada ponto. Então, primeiro, eu vou calcular o esforço cortante no ponto B. Esforço cortante no ponto B, o x é igual a 4. X é igual a 4, substitui na equação. Soma esse termo aqui, vai dar 510 kN. Aí eu vou calcular o cortante em C, joga x igual a 7. Na equação vai dar 615 kN.
Aí eu olho para a equação do esforço cortante, né? Essa equação do esforço cortante é uma parábola, equação do segundo grau, então tem que saber a concavidade dessa parábola. Para saber a concavidade da parábola, basta calcular o ponto médio. O ponto médio, a média aritmética entre 4 e 7, a média aritmética entre 4 e 7 é 5,5, joga 5,5 na equação, achou 536,25 quilonewtons aqui. Então, esforço normal está ok, esforço cortante já calculamos, agora vamos para o momento fletor. Então, o momento fletor está aqui, é o mesmo desenho do trecho 2, BC, de 4 a 7 varia o X. Então, o momento fletor, a equação, eu vou pegar todas as forças que fazem momento em relação a esse ponto. Esse é o ponto de análise, sempre em relação a esse ponto. Vamos começar por essa carga aqui, ó, de 200. Então, tem aqui a minha viga, tem aqui o ponto de análise, onde eu estou analisando, e aqui tem a carga, ó. Então, essa carga vai provocar o quê? Vai provocar uma flexão nesse sentido, né? Ou seja, vai tracionar a fibra superior. Ou seja, a viga vai descer. Tração na fibra superior, momento fletor é negativo. Então, está aqui, ó, menos, né? Momento é força vezes distância, sempre em relação a esse ponto aqui. Então, vai ser 200 vezes a distância aqui é x, menos 200x aqui. Então, agora eu vou para essa carga aqui de 180, né? Essa carga de 180 está aplicada nesse sentido aqui, né? Ou seja, vai tracionar a fibra inferior. Tração na fibra inferior, momento fletor positivo. Esse aqui já é momento, então é só jogar aqui mais 180 aqui. Agora, caminhando para cá, tem uma carga aqui de 160 vezes a distância. É o mesmo caso desse, vai tracionar a fibra superior. Tração na fibra superior é negativo. Então, força vezes distância, 160 vezes x menos 2 está aqui. Tem uma carga aqui de 150, né? 150 vezes a distância. 150 vezes a distância é x menos 4, está aqui. Né? E o sinal é negativo, né? Por quê? Porque a força está aplicada aqui, nesse sentido, né? Esse é o ponto de análise, vai tracionar a fibra superior, ou seja, a viga vai descer. Tração na fibra superior é negativo aqui. Agora, tem uma carga de 100 aqui, ó, um momento concentrado de 100 kN vezes metro, né? Então, sempre desenha aqui, ó, esse aqui é o ponto de análise, desenha a carga do lado oposto aqui, ó, que é mais fácil, né? Então, em relação a esse ponto, esse momento vai fazer o quê? Ele vai descer a viga, vai tracionar a fibra superior. Tração na fibra superior, momento fletor negativo, menos 100 aqui. E sobrou essa carga distribuída. Essa carga distribuída, como é que eu calculo o momento fletor de uma carga linearmente distribuída? O método de integração, nós já integramos, né? Então é só eu usar a equação lá. A equação, momento fletor para uma carga linearmente distribuída crescente, é Qx ao cubo sobre 6L. E é negativo também, porque vai tracionar a fibra superior. Então, tração na fibra superior, momento fletor negativo, Qx ao cubo sobre 6L. Lembrando que esse x aqui é o x asterisco, né? Ou seja, é a distância onde a carga está aplicada, que no caso é x menos 4. Aí, repetiu o termo aqui, né? O Q é a máxima intensidade da distribuição de carga, que nesse caso vale 70. O x asterisco é x menos 4 ao cubo sobre 6L, é o comprimento, onde a carga está aplicada, 3. Então, essa é a equação do momento fletor. Uma vez que eu obtive a equação do momento fletor, vou calcular o momento em cada ponto. Então, o momento fletor no ponto B, x é igual a 4, substitui na equação, vai dar menos 1.040 kN vezes metro. Momento fletor no ponto C, x é igual a 7, substitui na equação, vai dar menos 2.675 kN vezes metro. E momento fletor médio, por que eu tenho que calcular o momento no ponto médio? Porque a equação aqui é a equação do terceiro grau, ó, equação de uma cúbica. Então, eu tenho que calcular o ponto médio, ou seja, o x em 5,5, que é a média aritmética entre 4 e 7, para poder saber a concavidade, o comportamento da curva. Joga 5,5 na equação, você vai encontrar menos 1.818,125 kN vezes metro. Calculei o momento, né? Agora, pessoal, é só fazer o gráfico, né? Então, o gráfico tem dois trechos, né? Trecho 1 está aqui, trecho 2 está aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Analisando o trecho 1, né?
Eu vou analisar lá nos cálculos, vou verificar nos cálculos quanto que vale o esforço normal no trecho 1. Então, o esforço normal está aqui. Aqui, ó, o esforço normal está aqui. O NA é igual a NB igual a 50 kN. E no trecho 2, ó, o NB igual a NC igual a menos 30. Então, é 50 menos 30. 50 NA é igual a NB é igual a 50, positivo está tracionando. Né? E no trecho 2 é menos 30, ou seja, NB é igual a NC é igual a menos 30. Então, isso aqui é como se tivesse uma folha em branco, né? Você tem que desenhar esse gráfico aqui. Né? Então, no trecho 1 é 50 positivo, e no trecho 2 é menos 30, ou seja, negativo aqui, está comprimindo o trecho. Agora, vamos para o cortante, né? Vamos para o cortante no trecho 1 aqui. O trecho 1 está para cá, né? Então, o cortante aqui, ó, o QA é 200 e o QB é 360. Né? A equação do cortante aqui é uma equação de uma reta, ó, é um polinômio de grau 1. Né? Então, 200 e 360. Então, tá aqui, ó, o eixo do cortante está aqui, né, a abscissa, e esse aqui é o eixo X, né, da viga. Então, cortante em A é 200, cortante em B, 360. E a equação é uma reta, simplesmente eu desenho uma reta aqui, escrevo uma reta. E no trecho 2, né? O trecho 2, vamos ver quanto que vale o cortante no trecho 2. Aí você volta nos cálculos, vem aqui, ó, cortante em B é 510 e o cortante em C é 615, né? E o no ponto médio é 536,25. Então, vamos voltar lá, ó. Esse aqui é 510, cortante em B 510 e aqui, cortante em C 615. Né? Como é que se sabe como é que é a parábola, né? Para saber a concavidade da parábola, você imagina o seguinte, né? Imagine que existe uma linha reta, né, entre esses dois pontos, uma linha imaginária, né? Você não precisa nem desenhar isso aqui no gráfico, tá? É só para auxiliar o entendimento, tá? Então, nesse caso, se fosse uma reta entre esses dois pontos, né, nós teríamos aqui, o ponto médio seria o quê? Se fosse exatamente uma reta, que não é uma parábola, mas se fosse uma reta, né, o ponto médio aqui seria exatamente a média aritmética entre os dois valores. Né? Então, você pegar 510, somar mais 615, vai dar 1.125. Divide por 2, vai dar 562,5. Então, se isso aqui fosse uma reta, né, o ponto médio seria 562,5. Esse é o ponto médio, se fosse uma reta, mas não é uma reta, é uma parábola. Né? Então, eu volto para cá e verifico quanto que é o ponto médio. Jogando o valor da equação, o ponto médio é 536,25, ou seja, 536 é menor do que 562. Então, na vida real, né, na realidade, a parábola vai passar por aqui, ó, vai passar por baixo, né, por baixo dessa reta imaginária que eu desenhei aqui. Né? Porque se fosse uma reta 562, né, o valor calculado pela equação deu 532,25, né? Então ele está abaixo aqui. Então o ponto médio é um ponto auxiliar, ele ajuda a gente traçar a concavidade da curva de forma mais realista, de forma correta. Tá? Então desenhou a parábola, agora vamos para o trecho 1 do momento fletor. Né? O momento fletor está aqui, né? Então está aqui, ó. Momento em A é 180, momento em B menos 740, menos 940. E o momento médio, no ponto médio, é menos 300. Né? Então, está aqui, ó. Momento em A é 180 e o momento em B é menos 640. Aí você faz a mesma análise aqui, ó. Né? O momento aqui é menos 300, né? Que é menor do que a média aritmética entre esses dois pontos. Lembrando que esse ponto aqui é negativo, esse aqui é negativo, né? Ou seja, para o momento fletor, nós estamos adotando que ele é positivo para baixo. Né? Isso aqui é uma recomendação da norma, a BNT, a norma brasileira, né? Ela recomenda que nós adotemos o momento fletor positivo para baixo, tá certo? Então, definiu o momento fletor aqui, definiu a parábola, né? Agora vamos para o trecho 2, né? No trecho 2, a mesma coisa, né? Vou ver aqui, ó.
momento em B menos 1040, momento em C menos 2.675, momento em C menos 2.675, momento em B menos 1040, né? E o ponto médio, né? O ponto médio, tá? Aí no diagrama de momento fletor, ele é predominantemente negativo, né? Que indica que na maior parte da estrutura, né? A viga ela está tracionando a fibra superior, né? Você olhar para o carregamento, né? Você consegue perceber que vai acontecer isso mesmo, né? Devido à quantidade de cargas, a viga vai descer, ou seja, vai tracionar a fibra superior, o momento fletor, né? Só tem um trechinho aqui que o momento fletor é positivo, né? Por quê? Porque tem uma carga de 180 aqui, um momento concentrado de 180 aqui, contrário, né? Então esse pedacinho da viga, ele vai ter um momento fletor positivo. O resto é todo negativo, né? Por quê? Por causa desse momento aqui, ó, de 180, bem na ponta da viga aqui, né? Outros pontos interessantes aqui que a gente tem que prestar atenção, né, são os pontos relacionados com as descontinuidades no diagrama de momento fletor. Então, se você perceber aqui, ó, tem uma descontinuidade aqui de 180, né? E tem uma descontinuidade aqui de, se você subtrair os dois, né, 1040 menos 940, lembrando que esses dois são negativos, né, mas se você subtrair os dois, essa diferença aqui é 100. Né? Então, essa diferença de 100 aqui, ou seja, uma descontinuidade no diagrama de momento fletor, né, ela é representada por essa carga de 100 aqui. Né? Então, tem uma carga de 100 aqui, né, momento concentrado, que aparece como uma descontinuidade no diagrama de momento. Né? E aqui também, né? De 0 ele foi para 180. Por quê? Porque bem na ponta tem um momento concentrado aqui de 180. Então, o diagrama de momento fletor ele é todo negativo, que representa cargas, tração na fibra superior, né? A viga está descendo. Só essa extremidade, esse pedacinho aqui que é positivo, que indica que eu vou ter tração na fibra inferior, nesse ponto aqui. Por quê? Por causa de um momento concentrado que eu tenho bem na pontinha aqui. Tá? O diagrama de esforço cortante, ele é positivo, né, que indica que o elemento estrutural está cisalhando no sentido horário. E o diagrama de esforço normal, ele é positivo no trecho 1, ou seja, está tracionado, e ele é comprimido no trecho 2. Tá certo?